Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo, financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de uma operadora digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Renato Franklin. Por favor, senhor Renato, pode prosseguir. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência de resultados para falar do segundo trimestre de 2022. Eu começo aqui agradecendo a todos que têm nos apoiado, têm acreditado na Movida e que têm executado de forma muito bem sucedida a nossa estratégia. Os resultados desse trimestre estão consolidando novos patamares conquistados. A gente vem falando da transformação que a gente tem feito na Movida. A transformação está aparecendo nos números e ela é resultado da estratégia que a gente escolheu lá atrás. Essa estratégia de renovar a frota e investir na digitalização da jornada dos nossos clientes foi reconhecida pelos clientes desse mercado de aluguel de carros, possibilitando com que a gente conseguisse continuar crescendo a companhia, gerando valor, reajustando o preço à condição atual e, obviamente, melhorando a rentabilidade operacional da companhia para passar por qualquer... Os números mostram esse resultado. Faturamento da receita bruta nossa crescendo 90% contra o segundo trimestre de 2021. É bastante crescimento, atingindo 2,4 bilhões de reais. E o EBITDA cresce mais do que a receita, 133% de crescimento, atingindo 900 milhões de reais de EBITDA. É praticamente o EBITDA de 2020 inteiro, entregue em um trimestre apenas, sendo que o segundo tri é o de pior sazonalidade para o nosso negócio. Então, bastante animador para a gente. E o que eu destaco aqui? Como a gente vem falando, seminovos vai normalizando e o aluguel é o que mais cresce. 700 milhões de reais vem de locação. É 160% de crescimento no EBITDA de locação, dando bastante estabilidade para a companhia, um outro patamar operacional para a gente continuar gerando valor. Quando olha para o lucro líquido, atingiu 186 milhões de reais, uma margem de 8%, e a gente entregou com isso um recorde no nosso ROIC, né, com spread de 9 pontos percentuais, 17% de ROIC, 36% de ROI, então bastante alto os níveis de retorno da companhia. Vale destacar aqui um reconhecimento importante que tivemos, um reconhecimento da evolução e da transformação da companhia, subindo 3 notches o nosso rating, a Fitch elevou para AAA no Brasil, em escala nacional, e duplo acima do rating soberano, destacando a escala da companhia, a diversificação, a resiliência a momentos de volatilidade, que sem dúvida nenhuma nos dão segurança para continuar investindo e capturando geração de valor para todos os stakeholders. Do lado direito, a gente destaca a nossa forte performance operacional. Atingimos aí 206 mil carros, são 39 mil carros adicionados nos últimos 12 meses, praticamente 15 mil carros trimestre a trimestre. A gente fechou o primeiro trimestre com 207 mil carros, como eu falei, que equivale a 54% de crescimento de frota, se a gente comparar com o ano anterior.
E a segunda linha é bastante importante, gente. Por quê? Porque recorde de receita por carro em todas as linhas de negócio e pela primeira vez, segundo tri, maior do que o primeiro tri. Lembrando que tem sazonalidade. Só para vocês terem a noção, no RAC, né, que é mais, a tendência ainda é continuar subindo, fundamentos fortes e os clientes adotando a nossa estratégia, ou seja, eles querem carro novo. E aí sim, o valor é um pouco diferente, mas é um valor justo pelo carro e pelo serviço que a gente entrega pela digitalização da jornada. A diária média em julho já bateu perto de R$140. Então a gente vai continuar vendo diária média subindo, receita por carro subindo no RAC. Quando olha para o GTF, a transformação não é menos importante. Bateu quase R$1.900 por carro em GTF, de receita bruta por carro. Isso é bastante relevante. Lembrando que aqui é mais gradativo, porque é a renegociação que a gente está fazendo e a renovação de frota. Então a gente vai continuar vendo receita por carro crescendo em GTF, que é de onde vem o principal crescimento da companhia. Lembrando que aqui dentro tem frota privada, tem frota pública e tem o carro por assinatura de pessoa física, onde a gente cresce bastante também. Vale citar aqui no terceiro ponto que a gente está destacando, o crescimento de 48% no volume de diárias. E uma marca importante, gente, nos últimos 12 meses trouxemos 1 milhão de novos clientes. Sim, estamos ganhando market share, resultado da estratégia de renovação de frota, de ter uma frota nova, a frota mais nova do Brasil, e da digitalização da jornada para o cliente. Não tem um cliente, quando eu rodo na loja, que não comenta da abertura no tablet, que revolucionou a abertura de contrato em aluguel de carros. É muito menos fricção, isso faz com que o cliente alugue mais vezes e, obviamente, no boca a boca indica para mais clientes para passarem a considerar o aluguel de carro como uma alternativa de mobilidade bastante interessante. Próximo ponto, quando fala de seminovos, recorde de 18.500 carros quase, fazendo um ticket médio de R$67 mil. Aqui, mais importante do que a evolução que a gente já entregou, é a tendência. Vocês vão continuar a ver volume aumentando e ticket médio aumentando. Temos ainda um ticket médio a ser na frota diferente do mix que a gente está vendendo. Lembra que eu vendo uma parte de carros GTS, já bem antiga, uma parte de carros do RAC. Isso vai mudando e vai trazer bastante diluição e compensar parte da normalização da margem de seminovos que a gente está caminhando já para a normalização, onde a FIP cai todo mês um pouquinho, igual era pré-pandemia. E último ponto de destaque aqui também, eleita a empresa de mobilidade mais sustentável do Brasil, prêmio Melhores do ESG da revista Exame. Ficamos honrados com esse reconhecimento, mais uma vez valorizando a nossa jornada ESG. São diversos reconhecimentos no trimestre de ESG e de inovação e destacamos esse aqui da revista Exame, que reforça a nossa agenda ESG. Convido todo mundo para o próximo slide para a gente falar do crescimento nosso, da onde está vindo o nosso crescimento, né? Quando a gente olha para a nossa frota, 73 mil carros de crescimento em um ano. Saímos de 134 mil para 206 mil carros. Aqui tem várias mensagens importantes. Primeiro, além de crescer a frota, nós já renovamos a frota, diferente de toda a indústria. Então, vocês já estão vendo uma companhia adequada à frota renovada. Depois da renovação, tem vários impactos, que nós já passamos por isso e já estamos aqui convivendo. Isso ajuda a gente a estar mais preparado, ajuda a gente a entregar uma experiência melhor e ser reconhecido pelo nosso cliente. Quando olha 54% de crescimento, é muita coisa. Só que o GTF nosso, que é a linha barra amarela, cresceu 91%. 106 mil carros. Foram 10 mil carros nesse trimestre. E, de fato, pelo cronograma das montadoras, a compra vem aumentando sequencialmente. Junho foi mais forte. Então, a gente tem um crescimento contratado para frente. Mas 91% de crescimento é da onde vai continuar vindo a maior parte do nosso crescimento. Deve ser menor a partir de agora, pela seletividade nossa, pela escala já atingida, mas sim, a maior parte do crescimento deve vir em GTF. E o RAC crescendo bastante. Se a gente olhar do segundo TRI de 21 para cá, 28% de crescimento de frota no RAC. Reflexo, de novo, da percepção do cliente, que está pedindo para a gente ter mais carro, ajuda a gente a estar ajustando os preços, adequando o preço à realidade de mercado, e nos permite crescer. Se valoriza a estratégia da Movida. E a gente pôs aqui um destaque, gente, da margem EBITDA de aluguel. São 15 pontos percentuais de evolução na margem EBITDA de aluguel. É bastante relevante para a gente. Isso dito, né, gostaria de destacar que atingimos a escala que a gente precisava com 200 mil carros. Temos patamar de frota para negociar muito bem com todas as montadoras que a gente quiser. E com isso agora nós temos opcionalidade, tanto no ritmo de expansão quanto no ritmo de renovação. Idade média
menor do país disparado e a frota totalmente renovada com escala já atingida. Com isso, a gente pode sim, nesse momento de juros mais altos, ser seletivos no crescimento e maximizar a geração de valor para passar por esse período de juros altos, gerando valor para os nossos acionistas, que é o nosso principal compromisso a partir de agora. Vocês vão ver uma companhia que vai ditar novos benchmarks de geração de valor no médio prazo. Esse é o nosso objetivo. Não precisamos mais crescer, agora é gerar valor. Vamos então para o slide 5, para a gente falar dos resultados, né, dos números financeiros, que depois o Ed vai dar um pouco mais de detalhe. Quando a gente olha para os nossos indicadores, vamos lembrar que é tudo olhando para trás, gente. Quando a gente fala de LTM, olhando para trás. Quando eu pego trimestre contra trimestre, receita líquida 90%, que eu já falei, 133%. Olha no LTM a receita líquida. Ela sai de 5,3 bi em 2021. Já temos uma companhia que nos últimos 12 meses faturou 7,5 bi. E quando a gente anualiza o segundo trimestre, que é o ritmo que a gente está hoje, nós já temos uma companhia de mais de 9 bilhões de reais de receita bruta. Então tem uma diluição a ser capturada para frente. Quando a gente olha os números para trás, essa diluição não está aí. E o crescimento, ele custou para entregar até aqui. É mais giro de ativo, é crescimento proporcional, é ociosidade de frota que você está comprando um maior volume de carro sobre a sua base de ativo que você tem ali, vendendo um maior volume de carro e adequando a companhia. Daqui para frente, suavizando um pouco o crescimento, a margem tende ainda a melhorar. Quando olha para o EBITDA, é a mesma coisa. 3 bi sem o EBITDA nosso LTM e 3 bi 600 já é o EBITDA anualizado. Gente, se comparar com o EBITDA lá de trás, de 2021 ou de 2020, assim, não tem comparação. É outra companhia. Eu acho, sim, de novo, aí a opinião pessoal, não tem uma companhia mais descontada ou com maior oportunidade na bolsa, da minha visão pessoal, né? Cada um faz o que quiser. Olha o EBIT, gente. O EBIT nosso cresceu 451%, se a gente comparar 2020 com o LTM 2022. Se olhar só o segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 22, ele é mais do que o dobro. 660 milhões, mesmo com aumento de depreciação. Então, realmente, é uma evolução operacional que vai continuar a ocorrer para compensar essa taxa de juros mais alta que está vindo e a normalização dos seminovos, que a depreciação volta para o normal que sempre foi lá atrás. Em termos absolutos, ela parece maior, porque o valor do carro é maior, a companhia é outra companhia. E isso traz, sim, uma depreciação absoluta maior, mas no relativo ela é parecida com pré-pandemia. E a margem bruta vai voltar para os níveis parecidos com pré-pandemia. Todo mundo sempre falou isso. Só que a EBITDA de aluguel cresce num patamar que antes não era esperado. E vai continuar crescendo, porque o mercado continua com fundamentos sólidos. Lucro líquido batendo 980 milhões LTM, então bastante relevante, importante. E quando a gente olha no trimestre, pela despesa financeira, 187 milhões. Ainda a margem líquida boa, mas que realmente mostra agora que a gente vai começar a capturar aumento de preço para compensar esse aumento de juros. Vou passar para o Edmar para dar um pouco mais de cor de cada unidade de negócio aqui para todo mundo. Ed, por favor. Bom dia, obrigado, Renato. Eu queria convidar todo mundo a passar para a página 6, e eu vou detalhar, começar a detalhar as linhas de negócio. Então, primeiro destaque importante é a receita do RAC, como o Renato falou, tem uma função importante aqui de preço, e a gente cresce na comparação do trimestre 87%, né? Já mostramos 2,2 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Quando a gente fala de anualizado, 2,5 bi. Para falar de EBITDA, o EBITDA cresceu mais do que a receita, né? Nós estamos capturando margem. O EBITDA, um outro recorde, 385 milhões, uma margem de 60%. De novo, ainda temos coisa para capturar, uma vez que os movimentos de preço, diluição e eficiência não acabaram. Quando a gente olha, de novo, para o LTM, o EBITDA ele passa de 1,3 bi, uma margem de quase 60% nos últimos 12 meses, mas olhando para frente, a gente está falando já de um EBITDA superior a 1,5 bilhão. Do lado direito desse slide, a gente traz aqui o unitário, tá? Então, receita por carro, como o Renato falou, fruto da diária, ele atinge praticamente R$3 mil, 2.973, um crescimento de 46%, e a gente vê ainda nesse trimestre, agora no mês de julho, um novo patamar de preço que a gente consegue avançar. Então,
Receita por carro, de novo, chegando no patamar mais alto do histórico da companhia. O EBITDA por carro segue a mesma coisa, né? Ele mais que dobra de um trimestre para o outro, atingido aproximadamente R$ 1.600 em bases mensais. Passando para o slide seguinte, vamos falar um pouquinho de GTF. Como o Renato falou, é onde a gente cresceu mais esse trimestre e é importante porque é a nossa estratégia, né? A gente tem focado em contratos de longo prazo que trazem mais resiliência e mais previsibilidade, ajudando a empresa nas suas decisões. Então, a gente traz uma receita recorde, crescimento de mais de 125%, 441 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, 1,5 bi de receita, olhando para frente, 1,7 bi. Para falar do EBITDA, a gente mostra uma margem de 71%. De novo, a gente mexeu na margem para cima nos últimos 12 meses, um EBITDA de 315 milhões, consolidando esse patamar de margem superior a 70%. É só olhar do lado aqui, né? Quando você vê o LTM, a gente está rodando a 70%, 1 bi de EBITDA em números redondos, olhando para frente, 1,3 bi. Do lado direito, aqui, de novo, a gente traz a questão da receita por carro e o EBITDA por carro, né? Então, a receita, eu faço um comentário, a gente agora passa a reportar a receita bruta, né? E a gente atualizou, ajustou para trás todos os indicadores, e a gente mostra uma receita de R$ 1.884, um crescimento de... Como o Renato falou, a renovação da frota em GTF ela acontece de uma maneira mais lenta. Perdão. Com isso, a receita avança de 1.447, como eu falei, para 1.800, e aí, com isso, a gente atinge um novo patamar recorde, reportando o foco no operacional que a gente tem dado como forma de mitigar os efeitos dos juros. Para falar de EBITDA por carro, mais um patamar que a gente não havia alcançado anteriormente, R$ 1.200, que compara com 852, um avanço de 41%, ou seja, um avanço maior do que o da receita, mostrando que a gente, sim, de fato, tem conseguido avançar no que precisa. Está no nosso release, a gente finaliza o segundo trimestre com um backlog de receita de R$ 2 bilhões e muito carro ainda para ser implantado, carros foram implantados no final do trimestre. Isso vai trazer com que a gente tenha mais receita olhando lá para frente, tá? Já tem um crescimento contratado em GTF. Na página 8, seminovos, ele traz um patamar de receita, de novo, de 1,2 bi, que é 82% maior do que o mesmo trimestre do ano passado. Foram 18 mil carros vendidos, a quase R$ 67 mil, o que faz com que a diluição comece a aparecer, tá certo? Então, a gente traz um EBITDA de 205 milhões de reais, é um EBITDA em linha com o trimestre passado, mas 71% maior que o do ano anterior, mostrando que, mesmo com a queda de margem, mais volume e mais preço entregam um EBITDA exatamente no mesmo nível, fazendo com que a gente consiga navegar nesse cenário onde haverá certamente uma regularização das margens de seminovos, né? Do lado direito, a gente vê aqui o ticket médio, né? Subiu 22% no ano contra ano, mas desde 2020, né, quando começou o movimento de ajuste de preço, o crescimento já foi 53%. Do lado direito baixo desse mesmo slide, um ponto muito importante que eu já mencionei, mas eu vou reforçar aqui, a questão da diluição do SG&A, né? Na medida em que você tem um volume maior de carros a ser vendidos daqui para frente e você tem um ticket maior, a gente certamente vai entregar um SG&A abaixo dos 6%, indo para buscar os 5% no curto prazo. No slide 9, a gente destaca aqui o desempenho do EBITDA de locação, onde os números refletem essa evolução do resultado operacional. Do lado esquerdo do slide, a gente traz o EBITDA total. O Renato já falou, foi um crescimento de 161%, né, na comparação de um ano para o outro, e um ganho de margem de 15 pontos percentuais, de novo, mostrando que a empresa tem focado na operação e a operação está trazendo resultado. Quando você fala do unitário, é que a gente junta as duas linhas de negócio de aluguel,
ele cresce 77%, né? Ou seja, a eficiência aumenta, porque a gente está falando dos unitários, não só porque aumentou o preço, mas também porque na parte de custos e despesas ex-depreciação, a gente está conseguindo manter isso em patamares estáveis ou, eventualmente, até abaixo, né? Nesse caso, especificamente, R$100 abaixo, quando a gente fala do número mensal. Vamos passar para o slide número 10. A gente está trazendo aqui os números de depreciação, 2 comentários, né? A gente mostrou uma depreciação de R$3.500 agora no RAC, né? Quando a gente fala, perdão, desse trimestre. O anualizado é R$5.000. Isso reflete exatamente o que o Renato falou. A gente já é a frota mais nova do setor, a frota mais nova do Brasil, e isso tem que estar refletido na unidade de negócio, onde o giro da frota acontece de maneira mais rápida. Nos seminovos, 3.600, de novo, a tendência é de subir, né? Ele sobe de uma maneira mais lenta, porque o giro da frota, a renovação acontece de forma mais lenta, e, de novo, o anualizado já começa a fazer refletir esse valor novo de carro que a gente está comprando. Quando a gente olha para o balanço, né, então, dá para ver que a depreciação acumulada ela começa a voltar para os patamares anteriores, né, depois de ter praticamente um ano rodado abaixo dos 5%. Vou passar para o slide número 11, por favor, onde eu vou falar um pouquinho de caixa e cronograma de dívida. Como o Renato já falou, um grande destaque desse trimestre foi o upgrade dos ratings para AAA em nível local e BB em nível global. Destaques, né, importantíssimos nessa hora. Número 1, a escala, né, o fato de nós aqui na Movida pertencermos a um grupo que tem uma estrutura de capital muito ajustada no momento, vamos chamar assim, complexo. A gente tem crescido o EBITDA, como o Renato falou, né, o EBITDA desse trimestre, R$900 milhões, ele é superior ao EBITDA inteiro de 2020. Né? Então, de fato, houve uma transformação da companhia. Adicionalmente, a gente está com um perfil de caixa e amortização de principal, amortização de dívida muito adequado, ou seja, a gente vê aqui embaixo a necessidade de acessar o mercado no curto prazo, ela inexiste, né? Nós temos caixa e nós temos poucos vencimentos de dívida hoje no comparativo. E, adicionalmente, a gente hoje tem um perfil de frota onde temos mais GTF, né, e crescemos mais em GTF, trazendo maior margem de EBITDA e trazendo mais resiliência e previsibilidade de receita. Ou seja, é importantíssimo para uma companhia que tem o crescimento no seu DNA. Para falar de alavancagem, eu remeto aqui ao lado direito, mesmo com esse crescimento de 15 mil carros de um trimestre para o outro, uma vez que o EBITDA consegue crescer de maneira importante, a alavancagem fica estável em 3 vezes. Esse tem sido o patamar que a gente imprime, mesmo com um crescimento bastante relevante. Com isso, eu devolvo a palavra para o Renato, para ele falar de retorno, reconhecimento e fazer as considerações finais. Renato, por favor. Obrigado, Ed. Vamos então aqui para o slide número 12, onde a gente fala da questão de retorno, né? Como eu comentei antes, os indicadores de retorno é que comprovam a nossa geração de valor. E esse é o nosso principal objetivo. Quando a gente está com níveis recordes de ROI, 36%, de ROIC, 17%, e o spread de 9 pontos percentuais, bastante relevante. A gente sabe, né, que o custo da dívida hoje ele já vai continuar sendo impactado, então a gente vai ver essa linha cinza subindo. E o nosso desafio é evoluir operacionalmente para compensar esse aumento de juros. Claro que o spread tende a ser menor num curto período de tempo, até que a gente possa adequar toda a operação para o novo custo de capital e voltar a ter um spread bastante atrativo para a gente no médio prazo, né? Então, nós estamos animados com o que está entregando. De novo, acho que o que reforça que são os fundamentos de mercado, esse mercado subpenetrado, que tem bastante espaço para crescimento, e a nossa escolha será crescer menos para poder aumentar a rentabilidade, aumentar a eficiência operacional e, com isso, garantir geração de valor. Quando a gente passa para reconhecimentos, no slide 13, eu destaco aqui, a gente já comentou do Melhores ESG, lá da Exame,
destaco aqui o prêmio que está destacado aí no início, MIT Technology Review, ou seja, MIT, maior publicação de tecnologia do mundo, escolheu 20 empresas no Brasil e nós somos considerados entre os Most Innovative Workplaces em 2022, reconhecendo nossa capacidade de inovação, principalmente por essa digitalização da jornada do cliente, que tem sido reconhecida pelos nossos clientes. Isso é bem bacana. E no AI, obrigado a todos vocês. Primeiro, várias categorias. As que a gente está em segundo, a Simpar ficou em primeiro. Então, para a gente é duplo pódio. Então, bacana pra caramba. Muito obrigado a todo mundo aí. Parabéns ao nosso time de RI, que tem feito um bom trabalho, de novo, com foco em transparência, em governança, bastante nível de disclosure, para dar confiança para todos vocês em tudo que a gente está vendo aqui, vocês estarem vendo a mesma coisa. Vamos passar para o slide 14, para a gente fazer um fechamento aqui da apresentação, falando um pouquinho do que a gente vê para frente, qual que é a nossa estratégia. De novo, né, como a gente fala, né, a gente tem um time que se destaca pela capacidade de execução e pela agilidade na adaptação aos diferentes cenários. É isso que vai sustentar a nossa geração de valor. Cenário mudando, juros subindo mais rápido? Sim. Mas do jeito que a gente está aqui, a gente está preparado para passar por esse cenário, gerando valor. Por que isso? Destacamos aqui 5 pilares. Primeiro, nosso foco no cliente de verdade. A devoção por servir de verdade. Quem chegou aqui para transformar o mercado, entendeu o que o cliente queria desde o início e fazer diferente, foi a Movida. E sempre questionado, mas depois imitado pelo mercado. E a gente vai continuar ditando tendência na digitalização, na frota nova, no carro que o cliente quer alugar. Isso se traduz em crescimento de demanda, que possibilita a gente continuar repassando o preço e rentabilizando o nosso investimento. Temos a frota mais nova do mercado, já falamos bastante nisso. Vou destacar que com essa frota há opcionalidade no ritmo de renovação de frota. Já conquistamos a escala. Abrimos novas lojas, vamos continuar abrindo alguns pontos de venda, sim. Isso nos dá mais canal de venda, que podem significar um pouco de crescimento ou ter mais canais de venda nos permitem selecionar um mix de clientes. Então, consigo vender mais para pessoa física e menos ainda para segmentos que pagam um preço menor. A gente não cobra mais caro dos segmentos, mas a gente atende melhor o cliente pessoa física e eu deixo de atender alguns segmentos que são muito sensíveis a preço, que não valorizam o nível de serviço e que querem apenas um carro mais barato que tiver. Esse não é o cliente da Movida. O cliente da Movida é a empresa que busca qualidade e pessoa física que busca qualidade no atendimento e qualidade do carro. Então, isso nos dá mais capacidade de trabalhar o quarto pilar, que são as ferramentas de precificação de alta performance. Só lembrando, a Movida foi a primeira a trazer o Yield Management para esse mercado. Não existia o Yield Management na locação de carro, não era igual é hoje, que a gente muda mais de 1000 vezes uma tarifa de uma loja durante o dia, com bastante algoritmo, e tem sim a oportunidade de continuar melhorando receita por carro. E o quinto pilar, característica da nossa gestão, uma gestão austera de custos e despesas. Vocês podem olhar a produtividade da Movida em qualquer indicador que quiser, colaborador por carro, carro por colaborador, é reais de folha de pagamento, é SG&A, o que quiser, a Movida é e será a empresa mais eficiente em custos sempre. E vamos trabalhar aqui sim para usar grande parte da tecnologia que otimizou precificação, que otimizou a jornada do cliente, para melhorar ainda mais a eficiência operacional. Nós temos projetos importantes, transformadores, que vão alavancar a eficiência operacional da companhia. De novo, lá atrás a gente falava de reescrever os benchmarks da indústria de eficiência operacional, taxa de ocupação subiu, todo mundo questionou, mas chegou, e o Yield subindo, a receita por carro melhorando. Nós vamos entrar em mais um ciclo de transformação dos patamares de eficiência operacional para a indústria, que vai contribuir para a geração de valor, mesmo em cenários de juros mais altos. Isso posto, eu destaco ali embaixo que a nossa estratégia diferenciada de renovação de frota se provou correta e resultou na fidelização dos nossos clientes, atração de novos clientes e ganho de market share. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio até aqui. De novo, temos certeza que o melhor ainda está por vir. Vamos abrir aí para Q&A, temos várias perguntas aqui. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos começar para a gente aprofundar aí nos detalhes que vocês quiserem, tá? Obrigado a todos de novo. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Rezende,
do Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia, parabéns pelo resultado. Queria aprofundar um pouquinho mais no tema tarifa, tanto aí para o RAC quanto para o GTF. Então, entender, né, vocês comentaram do efeito sazonalmente desfavorável no segundo TRI, mas mesmo assim a tarifa ficou praticamente ali igual ao que a gente viu no RAC para um Q22. Então, entender como que foi o comportamento ali, subsegmento a subsegmento, e como que a gente pode pensar nessa tendência, inclusive que vocês já sinalizaram aí de um julho bem forte na tarifa do RAC. E aí, em relação à tarifa do GTF, entender o que explicou essa expansão de crescimento de receita por carro. Se foi do 0 km, se foram de revisões de contratos que acabaram escorregando ali do um Q22 para o 2 Q22, e também entender como que deve ser essa tendência daqui para frente. Obrigado. Fala, Gabriel. Obrigado pela pergunta. A gente falando no RAC primeiro, né? Segundo TRI, sazonalmente ele é mais fraco, né? Você tem menos aluguel de varejo, menos aqueles picos de ocupação que geram realmente a oportunidade de você cobrar ainda mais caro. Em compensação, a gente vem subindo preço por preço. Então, se for olhar, foi um trimestre onde a gente fez reajustes importantes nos contratos mensais, que vão ajudar a gente, principalmente no terceiro TRI, né? Porque ele vem subindo ao longo do TRI e ele ajuda a gente daqui para frente. Então, é uma nova base de preço nos contratos mensais. E na tarifa diária, é de acordo com a ocupação. A gente priorizou, né, como estava fazendo um crescimento e preparando a companhia para julho, que é a alta temporada, então tem muita entrada de carro, de novo, que custa dinheiro, para não impactar a ocupação, a gente acabou não subindo tudo que poderia no preço para permitir esse crescimento de frota, para fazer julho. Olhando para frente, a gente enxerga, assim, obviamente, julho, como eu comentei, né, já perto de R$140. Agosto será muito mais forte do que junho, então tendência muito positiva de continuar subindo o preço em todos os segmentos, tá? Quando você vai subindo o preço em todos os segmentos, acaba que o mix também te ajuda, porque os segmentos mais sensíveis a preço, eles acabam diminuindo o volume, e aí você fica com mais carros expostos aos segmentos que pagam um pouco melhor por essa locação, melhorando aí o yield da unidade de RACs. Quando olha no GTF, a revisão ela é importante, ela ajuda bastante no reajuste, na subida de preço da carteira, né? Porque senão você não demoraria muito até trocar a carteira toda. Você vê que a idade média ainda é antiga, mas os contratos novos também têm um peso. Quando você entra 2.300, 2.400 num contrato novo, seja ele de 0 km, ou seja ele de GTF privado, ou até da CS, os tickets são parecidos. A utilização nossa do 0 km ela é um pouco mais leve e com preço parecido, então a margem é um pouquinho melhor. Mas o preço é muito parecido de locação entre os negócios, porque a empresa grande, obviamente, ela tem mais poder de negociação, então ela acaba, apesar do uso ser um pouquinho pior, pagando o mesmo preço de uma pessoa física que está alugando e tem que gerar valor para essa pessoa física também. A tendência é continuar subindo também. Se a gente está entrando com um contrato a 2.300, 2.400, no longo prazo vai ter que chegar nesse valor. É à medida que for trocando a carteira e revisando os contratos que existem. Basicamente é isso. Obrigado aí de novo. Tá ótimo. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel. A nossa próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, do UBS-BB. Bom dia, Edmar e Renato. Obrigado por pegar minha pergunta. Olhando mais para frente, assim, perguntas, vamos dizer assim, tributárias, né? A gente viu que vocês reportaram mais um crédito de PIS/COFINS de depreciação acelerada. Queria ver se vocês têm algum plano para poder utilizar esses créditos. E minha segunda pergunta é sobre o mix de veículos. Normalizando a produção e com as montadoras talvez voltando a produzir os carros mais populares, mais baratos, vocês teriam interesse de voltar para esse segmento ou vocês vão preferir ficar num segmento mais premium? Obrigado. Obrigado, Alberto. Falando primeiro da parte de compra de carro, né? Assim, a gente vai comprar o carro que o cliente quer alugar. Então, depende muito da transformação do mercado. Obviamente, a gente tem, sim, mais demanda por carro 1.0 que não está sendo atendido hoje porque não tem carro 1.0 suficiente. Então, se der para crescer mais no carro 1.0, como o yield dele está melhor, é melhor.
Mas nós temos demanda também do SUV crescente, ela cresce bastante. E a gente vai comprando à medida que tiver demanda. A demanda continua, obviamente o cenário macro impacta o poder de compra de todo mundo, mais gente passa a considerar alugar carro ao invés de comprar, então aumenta o aluguel, mas ao mesmo tempo o poder de compra cai. Então a gente deve crescer nos dois segmentos com um mix que for adequado à demanda que a gente vê e a oferta de carro que tiver de montadora. Tá? Então não vejo uma transformação muito forte de mix no curto prazo, não. Eu vejo crescimento gradativo aí andando. Tá, e com relação ao crédito tributário, Alberto, sim, está tudo andando dentro do que foi feito o planejamento aqui dentro da companhia e temos previsão de utilizá-lo sim, tá? Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando esse ponto do mix, Renato, a gente viu a transformação de frota e a minha dúvida é quando que a gente deve ver, pensando em mix, tá, de carro comprado e carro vendido, né, quando que esse mix de carro vendido ele deve começar a refletir essa frota mais nova da Movida. E a segunda pergunta é com relação ao teu comentário, né, de opcionalidade de renovação, né, e esse possível cenário de redução um pouco na taxa de crescimento. A gente fez uma simulação, se a gente considerar, né, num cenário hipotético que a tua frota vai de repente para algo em torno de 18 meses, que provavelmente sua alavancagem de 3 vezes, na verdade, ela estaria até um pouco abaixo de 2 vezes. Então, essa segunda pergunta é se esse resultado, né, dessa simulação para vocês faz sentido. Obrigado. Obrigado, Vitor. Quando a gente olha para frente, é para normalizar, porque como a transformação ocorreu no RAC e no GTF não, normalizar a questão de compra versus venda, ele deve ser mais gradativo e mais para metade de 2023, tá? Então o ticket médio de seminovos vai subindo, a gente vê o ticket médio de compra mais com a evolução mais normal, né? O que é a evolução normal? A evolução que a gente tinha para a pandemia era quase que 5% ao ano. Aqui a gente deve ter uma evolução mais próxima dos 5% ao ano daqui para frente, tá? Então, pode ter alguma mudança, a gente não sabe ainda. De novo, quando a gente fala que a indústria vai se normalizar apenas no segundo semestre de 2023, existem gargalos de supply chain, existe um monte de coisa que acaba influenciando na oferta que tem de carro e no que a gente consegue adquirir. Mas o cenário base, para mim, é normalizar a equação que a gente tinha de preço de compra versus venda, com a nossa venda melhor do que era no passado, lembrando que a Movida foi construindo e executando cada vez melhor em seminovos, né? Então eu não volto para a performance de seminovos de pré-pandemia. Seminovos é melhor do que pré-pandemia daqui para frente. Nossa depreciação mira num EBITDA positivo em seminovos, em vez de mirar em EBITDA zero. Então é diferente também. E o ticket de venda vai ficar mais perto do ticket de compra, conforme era parecido com o que era lá atrás, tá? Lá na frente. Da segunda pergunta, eu vou deixar o Ed falar aqui. Oi, Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. 2 comentários, tá? O primeiro deles é, se nós mantivermos o crescimento a taxas parecidas, né, a gente já entregaria uma alavancagem entre 2,5 e 2,7, tá? Então, direcionalmente, você está correto quando diz que, se adicionalmente a redução do crescimento, a gente deixar a frota envelhecer, a gente certamente teria uma alavancagem, como você falou, perto de 2. Deixa eu pegar uma carona aqui que é importante. Né? Quando você olha, né, e essa opcionalidade que o Renato mencionou é muito importante sobre a ótica de alavancagem, porque a gente já renovou a frota toda, né, uma vez que GTF a gente depende da renovação dos contratos. Então, a gente fez essa renovação de frota num cenário onde o juro médio talvez seja 6 ou 7%, que foi a saída dos 2 para os 13 que a gente está hoje. Quando você olha para frente, onde você tem um cenário onde os juros continuarão altos por mais tempo, a renovação de frota, de quem quer que comece agora, vai acontecer num cenário de juros mais altos. Né? Então, é diferente do esforço que foi feito agora para a gente. Né? Todo o esforço de trazer dívida adicional, utilizando a nossa estrutura de capital, principalmente em resultado, resultou no aumento do nosso ativo de maneira relevante. Então, nós estamos casados. Né? O ativo e o passivo da companhia está casado.
né? O que nos dá, de novo, uma tranquilidade muito grande para a gente, a partir de agora, como o Renato falou, para nós olharmos o cenário e modularmos o nosso crescimento. Tá? Mas sim, você está correto na sua direção de análise. Tá ótimo, obrigado. Valeu. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Simões, do Credit Suisse. Bom dia, Renato e Gilmar. Tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é no nível de depreciação ali no RAC. Em qual o nível do percentual ali do imobilizado que vocês esperam que normalize, né? Eu tiro na minha cabeça algo mais perto de 5%, já está em 5,7%, parece que ainda vai subir um pouco mais. E o segundo, pensando no lucro de longo prazo, a qual premissa que era de dívida líquida e de Selic, né? A estimativa de 1,3 a 1,6 bi em 2025, né? Essa segue sendo a meta, né, dado o aumento maior de juros que a gente viu e o impacto que a gente está vendo do financeiro no bottom line? Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. A meta, né, que na verdade é um guidance da companhia lá para frente, ela não muda, né? Ainda que a taxa de juros hoje seja maior, né, a taxa de juros que a gente percebe e olha as curvas, do que aquela do momento em que nós publicamos esse guidance. Por que isso? Então, né, contra nós, o desempenho operacional da companhia, na realidade, a gente antecipou etapas. Nós estamos maiores hoje do que estávamos, nós estamos com mais ativo e nós estamos entregando mais margens. Então, isso nos dá conforto de não terá, nesse momento, nenhum guidance que a gente deu de longo prazo. Pelo contrário, a gente acredita que tem até a opcionalidade, de novo, de reduzir um pouco o ritmo daqui para frente. Com a relação à dívida líquida... Vou ter a depreciação do RAC. A depreciação do RAC, perdão. A depreciação do RAC, essa é a melhor fotografia para o dia de hoje, tá, Henrique? E você está certo, a gente está trabalhando entre 5 e 5,5 do ativo, talvez um pouco mais, tá? Mas de novo, é nesse momento. Tá? Na medida em que, no RAC, a gente já renovou a frota, a pressão deveria ser, de alguma maneira, menor olhando para frente. Mas, de novo, vai depender do lado de fora, não depende da gente. De qualquer maneira, né, só reforço, sempre a gente tem um nível basal e a gente tem alguns modelos que a gente deprecia um pouco mais. É isso. Obrigado, Henrique. A nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é um follow-up em relação à normalização de compra e venda de carros, né? Vocês falaram de preço esperado para voltar ali para o meio de 23, né? Mas falando um pouquinho de volume, como que vocês têm visto o cenário de normalização de volume e quando que vocês esperam que isso pode voltar aí, se vai voltar a 2019, como que vocês estão vendo essa questão de volumes olhando para frente? E a minha segunda pergunta é, agora que toda a questão do merger da Localiza com a Unidas já aconteceu, o mercado já meio que se assentou e entendeu como que serão os players, como que vocês veem o cenário competitivo daqui para frente, se vocês esperam alguma mudança. Acho que são essas duas inicialmente. Obrigado. Obrigado, Felipe. Sobre volume, a normalização de volume de montadora, por coincidência, quando a gente fala de preço, é muito mais o ticket médio seminovo subindo, chegando mais perto de compra. Mas, por coincidência, a tendência é que seja parecido, tá? A visão da indústria é que a normalização do supply chain deve ocorrer no meio de 23. Hoje, está melhor do que estava um ano atrás, né? Você tem mais montadoras produzindo, com menos falhas, mas você ainda tem um volume pequeno em algumas grandes montadoras. E aí, com isso, uma oferta de mix de carros diferente do que seria a nossa demanda ideal, vamos dizer assim. Então, você acaba se adaptando um pouco à oferta e tendo que buscar clientes para aquela oferta que tem, para você poder comprar e crescer, tá? Isso deve se normalizar lá para o meio de 23,
é o que a gente acredita, porque depende da normalização global, que estava prevista para o meio desse ano, já virou início de 23, e depois de 3 a 6 meses para que normalize toda a cadeia aqui dentro, tá? Ainda demora um pouquinho. Sobre o segundo ponto, da fusão, né, acho que para a gente é benigna, assim, não muda a nossa estratégia em nada, tá? Mas a competição hoje ela é um pouquinho menor, porque você tinha 3 players, tem 2 e um outro que vai ter que se reorganizar, o terceiro player tem que se reorganizar. Lá na frente ficam 3 players do mesmo jeito, então ainda não sabemos qual vai ser o posicionamento do terceiro player, mas não muda em nada a nossa estratégia. A escala que a gente tem hoje é suficiente para competir de igual para igual em qualquer fator. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Araújo, da Genial Investimentos. Oi, pessoal, bom dia, parabéns pelos resultados, Renato, Edmar. Queria fazer uma pergunta, que vocês tocaram num ponto no começo da apresentação, falando da questão da expansão da base de clientes, né? E aí eu queria entender como aquela estratégia que vocês apresentaram lá, que até era incipiente, né, no momento, no Investor Day do ano passado, em relação a novas estratégias de canais de venda, principalmente a parceria com o Mercado Livre, como que isso tem impactado no custo de aquisição de clientes de vocês, se vocês puderem, ou também no custo por lead, se vocês puderem dar uma cor para a gente em relação a isso. Obrigado. Obrigado, Igor. Essas parcerias aí são menos relevantes, tá, cara? São muito mais um nicho de atuação, lá que faz parte do Movida Cargo, mas que não é material. O material para a gente é crescimento no digital, então a gente crescendo bastante em pessoa física, e é material também o crescimento no corporativo e agência de viagem, principalmente pelo reconhecimento do nível de serviço diferente com o tablet e a frota mais nova. De novo, nossa prioridade, a base do crescimento são canais próprios, digital, direto com o cliente final. Essa é a nossa prioridade. Tá, e vocês me permitirem mais uma questão aqui, agora falando um pouco em termos de CAPEX, também naquela época do Movida Day, a gente fez um exercício em termos de... Vocês fizeram um exercício, né, na verdade, em termos de taxa de renovação por CAPEX, né, tamanho de CAPEX. Eu queria saber se mais ou menos vamos dizer assim, aquele guidance que a gente tinha entre 5.1 e 6 bilhões, se isso ainda está de pé, dado o novo cenário de precificação de veículos, a gente pode esperar talvez uma taxa de renovação menor agora, como vocês falaram, dado que, enfim, vocês imaginam capturar mais tarifa no RAC, etc. Vamos lá. A gente está em linha, tá? Sendo bem transparente, o CAPEX líquido que você pegar do ano, ele está proporcional ao plano, o que a gente enxerga para frente também está alinhado com esse CAPEX aí. Obviamente, a gente tem a opcionalidade de reduzir crescimento se a gente quiser aqui. Então, hoje a gente ainda enxerga, né, bastante espaço, principalmente nas linhas de GTF, de longo prazo, rentabilidade contratada, onde a gente precifica a curva de juros que está aí com uma margem de segurança, então que gera valor em qualquer cenário lá para frente. É aí daí que deve vir uma parte do crescimento. Renovação realmente também deve vir mais de GTF, porque o RAC já está renovado, então fica um pouco menor. Mas a gente ainda não está mexendo em nenhuma projeção de guidance, não. Só complementando, Igor, olhando o primeiro semestre do ano, a gente está exatamente no ponto médio, né? Entre 5 e 6 bi, grosso modo a gente está com 5,6 anualizado se a gente fosse repetir. Mas, de novo, é o que o Renato falou, nós vamos olhar a conjuntura, vamos tomando as decisões, e o foco a partir de agora, como tem sido desde 2018, tem sido crescer mais em GTF, porque a gente acredita que esses produtos de longo prazo, eles têm um benefício adicional na nossa estratégia. Tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do webcast, do senhor Lucas Barbosa, do Santander. Bom dia, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, vocês poderiam falar sobre quanto do aumento de preço médio dos seminovos foi explicado por mix de carros vendidos e quanto foi aumento ou queda dos preços dos mesmos modelos de carros? Segunda pergunta, sobre os efeitos do crescimento na margem, vocês possuem alguma estimativa do quão maior as margens EBITDA
TDA poderiam ser se a companhia estivesse em níveis de mobilização de veículos menores? Obrigado. Obrigado, Lucas. Falando do preço de seminovos primeiro, né? Se você olhar, a FIPE começou a cair mesmo em julho, tá? Então, a gente tem, sim, um efeito de mix de carro, né, que faz subir preço. O carro está cada vez um mix mais caro, então vai subindo o preço. E tem um efeito ainda positivo se você pegar de valorização. Aquilo que a gente comprou lá no início de 21, ele valorizou, que de novo reforça que a nossa estratégia foi acertada. Diferente do que comprar agora, que a tendência não é ele continuar valorizando nos próximos 12 meses. Então, naquilo que o Ed falou que a renovação hoje é mais onerosa pelo custo de capital, também é mais onerosa pela perspectiva de preço de seminovos e de carro zero, que já está mais normal, né? Então, aqui basicamente tem efeito mix subindo e a gente tem um pouquinho de efeito de mix canal, né? Quando eu estava vendendo menos carro, o varejo ficava mais pesado, ele está ficando mais parecido com o que era pré-pandemia na distribuição varejo e atacado, tá? A gente está ainda, né, abrindo novas lojas de seminovos e preparando a companhia para poder vender cada vez mais carros nas lojas de seminovos. E temos evoluído na questão de carros por loja em seminovos para melhorar isso. Sobre a segunda pergunta, que é quanto que o crescimento menor impacta a margem EBITDA, né? Um crescimento por carro, ele depende. Quando você olha ali na margem EBITDA, você tem um custo de implantação, tem transporte, tem o giro do outro, então depende do quanto você considera. Mas se girar menos, a gente teria aí, se tirasse 1.000 carros do RAC por mês de crescimento, você tem quase 2 pontos de margem EBITDA. E aí nas outras linhas de negócio varia o custo de acordo com o lead time de implantação e outros fatores, aonde vai ser desmobilizado, para onde eu vou vender esse carro, que impacta um pouquinho na renovação também. Além do crescimento, o ritmo de renovação forte também impacta na margem. À medida que a gente já renovou e que agora o crescimento é menor, a gente vai se entregar uma margem um pouquinho melhor, tá? A nossa próxima pergunta também vem do webcast, de Guilherme Costa, da ZQuest. A Movida, pela escala menor do que das concorrentes, acabava tendo descontos menores. Nos últimos trimestres, no entanto, a Movida foi a maior compradora. Houve mudança no poder de barganha com as montadoras? Como enxerga esse poder de barganha agora que a concorrente inevitavelmente irá comprar mais carros do que a Movida? Boa pergunta. Sim, a gente melhorou as condições de compra, principalmente no relativo, né, porque a indústria reduziu um pouquinho a agressividade para a venda direta, só que a Movida acabou fechando o gap na maior parte das montadoras. E isso ficou muito positivo para a Movida. Quando a gente olha para frente, a escala que a gente tem hoje, a quantidade de carro que a gente tem que comprar hoje, já nos permite fazer ótimos acordos em linha com nossos concorrentes em quase todas as montadoras. Na verdade, quando você precisa comprar acima disso, começa a ficar mais difícil. Você tem menos poder de escolha, você acaba tendo que comprar tudo que te oferecido para poder atender essa renovação. Então, nós estamos no ponto ideal de escala para negociação de carro. A nossa próxima pergunta também da webcast vem de Rodrigo Faria, do Sul América Investimentos. Bom dia, Renato e Edmar. Parabéns pelos resultados e pela conquista do AAA. Tenho duas perguntas, por favor. A primeira, com esse novo rating, quanto vocês acham que deverá vir o custo médio de novas dívidas e quanto tempo deverá levar para termos uma dívida 100% com o custo AAA? Segunda pergunta, em seminovos, como anda a quebra de vendas por canal, varejo e atacado, por favor? E qual percentual de vendas no atacado vocês acham ideal? Obrigada. Oi, boa tarde, Rodrigo. É Edmar aqui, obrigado pela pergunta. Basicamente é o seguinte, a gente deve capturar ao longo dos próximos anos alguma coisa perto de 100 bips, talvez um pouco mais, dependendo da nossa velocidade de crescimento, tá? Aí é outro, né, com a liberdade que a gente tem com vocês, né, o Renato me pergunta isso todo dia, né, quanto tempo vai levar para a gente capturar isso tudo, né? No nossa estrutura, a gente fez um investimento importante a longo prazo, isso vai levar alguns anos. Mas na margem, né, eu acredito que a partir do futuro próximo, né, inclusive com essa questão de já estamos com a frota renovada, o mercado vai começar a perceber que a gente consegue entregar um resultado mais resiliente, mais previsível, e isso deve refletir
em economia do ponto de vista do custo de dívida. Tá? Mas voltando à pergunta, ainda vai levar alguns anos, mas na margem, a partir de agora, a gente já vê ganhos para prazos equivalentes e nós temos investido, sim, em prazos mais longos. A gente Rodrigo, obrigado pela pergunta. E sobre mix atacado e varejo, a gente entende que o ideal é ficar mais ou menos no meio a meio, tá? Porque você tem o varejo para maximizar a captura de valor nos carros de melhor qualidade e a gente tem o atacado também que dá agilidade, você não precisa preparar o carro, você vende rápido, então ele tem outras vantagens, apesar de ter obviamente é um canal onde a gente consegue aumentar ou diminuir as vendas sem a preocupação de ter que diluir custo fixo ou qualquer coisa do gênero, de acordo com a discricionariedade de crescimento e de alavancagem da companhia. Né? Eu sempre gosto de falar, e acho que esse que é o ponto que a gente conseguiu agora ser reconhecido, né, nas agências de rating, aqui a alavancagem é um indicador discricionário. Se a gente resolver que no outro TRI quer ter duas vezes, você consegue fazer. Então, e é muito rápido esse ajuste. Então o canal de atacado é importante. Eu destaco aqui, né, assim, o nosso canal de atacado evoluiu muito na questão dos canais digitais, então canais próprios digitais para vender para lojista pequeno, nos dando uma capilaridade onde eu não tenho loja da Seminovos movida. Então tem lugar que eu tenho loja de rentacar, eu tenho desmobilização, mas não tenho loja. Então quando olha para o desconto, eu posso vender o carro para um lojista local, com desconto por mas não gasto frete, não gasto preparação, não gasto nada. E tem ainda um fator adicional que acho que ninguém enxerga tanto, né? A gente sempre teve a Original aqui, que foi um aliado importante em alguns momentos para alguns modelos de carro, e que hoje o mix de carro que gera valor vendendo para a Original que ele revende para o cliente final é muito maior, a opcionalidade que a gente tem é muito maior, e estamos criando um ecossistema onde dá para gerar um valor grande para o grupo. A Movida diminui a necessidade de investimento em SG&A e o risco, né, aumenta a capacidade nossa de crescimento do volume de venda de seminovos, vendendo numa condição boa, porque eu não tenho custo fixo, eu tenho programação, eu tenho um planejamento claro, não tenho risco de crédito, e a Automóvel gera valor pegando esse carro da Movida numa condição boa e vendendo, muitas vezes, num preço de mercado, até com premium price, pela estrutura de loja, pelo posicionamento de marca, por tudo que tem lá. Então tem um ecossistema importante para o grupo, que vai gerar bastante valor no curto prazo, principalmente com o que a gente gera de acessório às vendas, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de F&I e outras coisas que tem aqui dentro. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. As demais perguntas serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Gente, muito obrigado a todos, obrigado pela confiança até aqui. De novo, reforço que os fundamentos continuam muito sólidos, que agora, né, essa questão da opcionalidade do crescimento vai trazer valor no curto prazo e que o melhor, com certeza, está por vir. Agradeço toda a equipe da Movida, tem trabalhado arduamente e entregue resultados importantes e estamos animados. Acho que a percepção de valor da companhia está aumentando muito e a transformação de valor ainda está por vir. Muito obrigado, grande abraço a todos, um ótimo dia. A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.